Bom dia, hoje é dia 6 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henrique, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, do município de Guapiara. Estou aqui gravando essa aula hoje, que não vai ser de modo ao vivo, para que possa estar deixando o link para que meus alunos assistam, pois no período da tarde estarei em reunião com os demais professores na escola. Então, para que a gente não atrase o nosso material, nossas aulas, vou deixar gravar essa aula. Então, essa aula vai ser de maneira gravada, não vai ter participação de aluno. Então, vamos dar início? Então, currículo em ação, 8º ano, volume 2. Situação aprendizagem 1, parte 3. Essa é a terceira parte da nossa situação aprendizagem 1. Se você está assistindo pelo YouTube, provavelmente vai estar, tem aqui embaixo na descrição do vídeo um link da nossa playlist desse material, desta apostila. Então, se quiser achar as outras aulas, tanto as anteriores ou as próximas, clique nessa playlist e encontre lá as outras aulas. Material fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início então? Página 87, habilidade. A habilidade que nós estamos estudando é a EF08MA01. Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. Objetos de conhecimento, notação científica. O que fala na apostila sobre a situação aprendizagem 1? Na situação aprendizagem 1, você vai compreender como os números muito grandes e muito pequenos estão presentes no nosso cotidiano. Muitas vezes estão representados em outra forma, como notação científica. Vamos dar continuidade então? Página 87, atividade 4. Como podemos tocar o Sol? 4.2. Aula passada nós tínhamos parados no exercício 4.2, não tem o 4.1? 4.1. A gente fez o 4.1, né? Então a gente vai dar continuidade no 4.2. Certo? A gente chegou a fazer o 4.1. Correto? Só para relembrar, na aula anterior nós fizemos o 4.1. que era escrever a temperatura, a distância e o orçamento. Agora sim, nós vamos lá no 4.2. Então vamos lá. Os cientistas que receberam o desafio de desenvolver o projeto de criação do aparelho que seja capaz de orbitar a esfera solar estimam que o raio do Sol mede aproximadamente 695.700 quilômetros. Ajude esses cientistas a calcular o tamanho do diâmetro do Sol. Apresente o resultado na forma de notação científica. Explique como você chegou nesse resultado. Então vamos lá. Vamos pegar primeiro a caneta. Vamos pegar a caneta. Então vamos fazer anotações. Vamos grifar o que é importante. Os cientistas que receberam o desafio de desenvolver o projeto
de criação do aparelho que seja capaz de orbitar a esfera solar estimam que o raio do Sol mede aproximadamente 695.700 quilômetros. Ajude os cientistas a calcularem o tamanho do diâmetro do Sol. Bom, primeiro, o que é o raio? Vocês lembram o que é o raio? Então, o raio, né, vamos fazer aqui o Sol. O raio é quando sai do centro e vai para uma das extremidades. Isso aqui é o raio, certo? Então, o raio, quando sai do centro e vai para uma das extremidades, eles estimam que o valor do raio do Sol é de 695.700 quilômetros. Eles querem que a gente encontre e calcule o diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é quando atravessa de um lado para o outro. Se o raio é do meio para o canto, de um lado para o outro é 2 vezes o raio. Então o diâmetro é a mesma coisa que 2 vezes o tamanho do raio, tá? Então, para eu descobrir o tamanho do diâmetro, eu tenho que multiplicar 2 vezes o tamanho do raio. Qual é o tamanho do raio? O raio é 695.700 quilômetros. Então, ao eu multiplicar 695.700 por 2, eu vou descobrir o tamanho do diâmetro. Então, vamos fazer essa multiplicação. Vamos lá. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. Subiu o número 1. 2 vezes 5, 10. Com mais um que subiu, 11. Subiu o número 1 de novo. 2 vezes 9, 18. Com mais um que subiu, 19. Subiu 1 novamente. 2 vezes 6, 12. Com mais um que subiu, 13. Então subiu, deu esse número imenso. Vamos marcar ele aqui. 1, 3, 9, 1, 4, 0, 0. Agora eu venho organizá-lo em casas, né? Então, centena, dezena, centena, unidade milhar. Ponto. Centena, dezena, centena, unidade milhar. Ponto. Então, agora já dá para me ler com mais facilidade. É 1.391.400 quilômetros. Só que ele pediu para eu fazer o quê? Escrever em notação científica. Vocês lembram que a notação científica tem que começar com um número antes da vírgula maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então esse número grandão aqui, quem é o número que vai ficar, que vai ser maior ou igual a 1 e menor do que 10? É o número 1, né? Então eu vou colocar o número 1, vou pôr uma vírgula e vou copiar os números que estão à direita dele. Então vamos lá. 3, 9, 1, 4. O 0 à direita depois da vírgula, se não tem mais nada depois dele, eu não preciso copiar. Agora eu faço vezes 10 e venho contar quantas casas ficaram depois dele para eu fazer o 10 elevado à quantidade de casas. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a 6. Então tá aqui. Então 1.391.400 quilômetros
é a mesma coisa que 1,3914 vezes 10 elevado a 6. Certo? Ah, professor, será que é isso mesmo? Vamos pegar a calculadora e tirar a prova? Olha lá. 1,3914 vezes 10 elevado à sexta potência igual 1.309.000. Opa, eu acho que eu errei na hora de contar aqui, será? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Eu acho que 1, 2, 3. Não, tá certo, é isso mesmo. 1.391.400. Viu? Comprovado. Vamos então subir a resposta com as letras bonitas. Olha lá. Né? Eu poderia fazer um arredondamento ainda, né? Esquecemos de fazer o arredondamento, que seria um aproximado de 1,4 vezes 10 elevado a 6 quilômetros. Agora aqui, 4.3. Pesquise e escreva as medidas de duas formas diferentes: a distância de um ano-luz e a velocidade da luz. Tá. Como a gente não está em sala de aula, também não dá para eu ficar agora aqui abrindo o site para a gente fazer a pesquisa. Eu já fui e já fiz a pesquisa. Então eu já coloquei aqui para vocês, ó. Um ano-luz equivale a todo esse número, tá? 9. Como que eu vou ler isso aqui? Meu Deus. Então vamos lá. Milhões, mil, milhões, bilhões, trilhões. É isso? Deixa eu ver aqui. Mil, milhões, bilhões, trilhões. 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Ou 9,4608 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Ou, arredondando, 9,5 vezes 10 elevado à 12ª potência, né? Que é 10 elevado a 12 quilômetros, certo? Agora, olha aqui, a velocidade da luz. A velocidade da luz equivale a 299 milhões 792 mil 458 metros por segundo, ou aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, ou, se for fazer notação científica, aproximadamente 3 vezes 10 elevado à oitava, né? A potência de metros por segundo. E se eu for converter em quilômetros, 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Então, todas essas notações estão em notações científicas. Certo? Acabamos a atividade 4. Vamos dar início à atividade 5, página 87. Atividade 5. As operações e a notação científica. Presta bastante atenção nessa parte. Para realizar as operações com números em notação científica, aplicamos as propriedades de potenciação. Na adição e na subtração, as potências de base 10 devem ter o mesmo expoentes, tá? Caso não tenham, é preciso escrevê-las com base 10 da mesma potência. Produto de potência de mesma base. No caso ali, por exemplo, A elevado a M vezes A elevado a N. Quer dizer que eu
faço o quê? Mantenho a base e somo os expoentes. Como assim, professor? Presta bem atenção nessa parte aqui, ó. Esse aqui é muito interessante. Presta atenção aqui, ó. Quer ver? Se eu tenho aqui 3 elevado a 4, certo? Multiplicando por 3 elevado a 2, qual vai ser o resultado? Segundo a regra aqui, eu tô com a mesma base, ó. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. Ele fala para mim que é para eu manter a base, o 3, e somar os expoentes, fazer 4 mais 2, que vai ficar o quê? Mantenho a base, 4 mais 2 dá 6. Ah, será que tem fundamento isso aqui? Será que tem alguma coisa a ver? O que quer dizer 3 elevado a 4? Quer dizer que eu vou fazer o 3 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Tá vendo esse vezes aqui? Eu vou fazer ele bem grandão. Vou pôr ele aqui, ó. Agora, esse 3 elevado a 2 quer dizer que eu vou fazer ele duas vezes. 1, 2. Quantas vezes eu multipliquei o 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu multipliquei o 3 6 vezes. Olha que legal, é isso mesmo. Então aquilo ali tem fundamento sim. Quociente de potência de mesma base. O que é quociente de potência de mesma base? Então preste bem atenção. Quando você está dividindo aqui, ó, no caso eu vou fazer igualzinho que estava ali. 3 quartos dividido por 3... Não, desculpe, 3 quartos não. 3 elevado a 4, a quarta potência, dividido por 3 elevado à segunda potência. Quer dizer que eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o 3 vezes o 3 vezes o 3 vezes o 3, dividido por 3 vezes 3, né? Aqui ele manda eu fazer o quê? Olha o que ele manda eu fazer. Vou fazer aqui embaixo o que ele manda eu fazer. Ele manda eu manter a base, pegar a base a potência de cima e subtrair a potência de baixo. Quanto que dá aqui? 4 menos 2 dá 2. Ele está falando para mim que vai ficar 3 elevado a 2. Olha o porquê que acontece isso. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dividido por 3 vezes 3. Quando eu estou dividindo um número por ele mesmo, eu posso vir aqui, cortar e cortar. Quando eu tenho um número dividido por ele mesmo, eu posso cortar e por cortar. O que deu de resposta lá? 3 vezes 3. E 3 vezes 3 não é a mesma coisa que 3 ao quadrado? Sim, ficou provado novamente que é isso mesmo. Tá? Então, deu certo mesmo. Tudo bem? Agora vem aqui alguns exercícios para a gente colocar em prática. Vamos colocar em prática esse exercício? Então vamos lá. Só um minutinho. Vamos lá então? Então vamos dar início aqui. Bom, essa primeira aqui é uma adição. Bom, aqui complica, né? Uma aqui está com menos 3 e outra aqui está com mais 3. O que eu vou fazer aqui? Não dá para igualar as potências, né? Porque uma é negativa, outra é positiva. Então o que eu vou fazer? Eu vou resolver as potências aqui. Aqui eu vou resolver as potências. Então vai ficar o quê? Presta atenção, vai ficar 56,7 vezes 10 elevado a menos 3. Então presta atenção, o que é 10 elevado a menos 3? Lembra que nós vimos, acho que na primeira aula, na primeira parte, né? Então quem não viu, volta lá para ver. Quando eu tenho 10 elevado a menos 3, eu ponho o número 1 aqui e conto 3 zeros para a esquerda. 1, 2, 3. E ponho a vírgula aqui. E venho fazer essa multiplicação. Quando eu estou multiplicando isso aqui, qualquer número por 0,001,
Eu venho aqui e copio aquele número. 567. Quando eu vou multiplicar por 0,01 ou 0,0001 ou 0,0001, vai dar ele mesmo. O que vai acontecer é a vírgula que vai andar. A vírgula está aqui. Ela vai andar para a esquerda. Quantas casas ela vai andar para a esquerda? Ela vai andar 1, 2, 3. Então olha aqui. Ela está aqui, ela vai andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Ela vai vir aqui. 0,00567. Ah, professor, será que é verdade? Vamos tirar a prova. Então vamos lá. 56,7 vezes 0,001. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5. Acabou 1. O que eu faço? Coloco o mais. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 5, 0. Matei aquele lá também. O que eu coloco aqui? Um mais. Agora vou fazer esse 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 5, 0. Então já estava morto 1, já estava morto esse 0. Já matei esse 0. Agora eu vou para o último 0 aqui. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 5, 0. Soma todo mundo. 7 com mais ninguém, 7. 6 com mais ninguém, 6. 5 com mais ninguém, 5. 0 com ninguém, 0. 0 com 0, 0. 0 com 0, 0. Agora terminou? Terminou não. Tem que devolver as casas depois da vírgula. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Tem 1, 2, 3, 4. Então você vem aqui e conta 4 casas depois da vírgula para o lado esquerdo. 1, 2, 3, 4. Então a resposta é 0,0567, viu? Deu certinho a resposta. Então, terminei. Calma, você achou a primeira parte só. 0,0567. Agora você vai somar com 0,1 vezes 10 elevado a 3 positivo. Então, agora você vai pegar o 0,01 vezes 10 elevado a 1 a 10 elevado a 3 positivo. Como que eu faço 10 elevado a 3, professor? Lembra? Como que eu faço? Você faz o número 1. Quantos zeros você vai pôr depois do número 1? 3 zeros. 1, 2, 3. Então você vai multiplicar por 1000. Tá? Ah, quando eu multiplico por 1000, quantas casas a vírgula vai andar? 2. A vírgula está aqui. Né? 1, 2. Ah, mas eu vou fazer. Então vamos lá. 1000 vezes 0,01. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Matou 1, coloca cruzinha. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Matou, matou. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Soma todo mundo. Vai dar 0, 0, 0, 1, 0, 0. Quantas casas eu vou devolver depois da vírgula? 2. Quanto que deu? Deu 10. Agora você vai somar. 10 com mais 0,0567. Tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. 10,00, né, que tinha dado aqui embaixo, mais 0,0567. Somando todo mundo. Ah, professor, mas não tem mais nada aqui.
Só preencher com 0. 0 com 7, 7. 0 com 6, 6. 5 com 0, 5. 0 com 0, 0. Vírgula embaixo de vírgula, vírgula. 0 com 0, 0. 1, 1. Quantos que deu? 10,0567. Olha lá a resposta. 10,0567. Vamos apagar a resposta? Olha lá, viu? 10 elevado a menos 3 dá 0,001. Né? Quando multiplica isso, dá esse número aqui. Aí mais 0,1 vezes 1000 dá 10,0. Quando soma tudo, dá aquilo ali. Vamos ver o próximo aqui? Olha agora aqui. Agora aqui, professor, eu tenho um expoente elevado a 2 e tenho um expoente elevado a 4. Então, eu vou tentar deixar minhas potências parecidas. Vou fazer o quê? Vou tentar fazer esse daqui ficar elevado a 4. Então, presta atenção. Se eu tenho 15.200 vezes 10 elevado a 2, se eu fizer 15.200 e colocar uma vírgula aqui, fazer vezes 10 elevado a 3, né? Porque quando eu faço vezes 10 elevado a 3, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Se eu fizer 15 e eu fazer a vírgula andar mais uma casa, vai ficar vezes 10 elevado a 4. Ah, agora sim, ficou com o mesmo expoente. Então eu posso falar aqui 152, como a vírgula, depois da vírgula é 00, eu posso matar. Vezes 10 elevado a 4. Será que vai dar a mesma coisa, professor? Vamos mostrar na calculadora para ver? Olha aqui. Será que 152 vezes 10 elevado a... 15.200 vezes 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 152 vezes 10 elevado a 4? Olha lá. 15.200 vezes 10 elevado a 2. Quantos que dá? Dá 1.520.000, certo? 1.520.000. Agora eu vou fazer aquilo que eu falei. 152 vezes 10 elevado à quarta potência. 1.520.000. Pronto. Ele é igual. Agora eu posso fazer minha subtração. Eu fiz uma substituição. Então, agora eu tenho 152 vezes 10 elevado a 4 menos 6,4 vezes 10 elevado à quarta. Os dois têm a mesma potência de base 10, certo? Os dois têm a mesma potência de base 10. O que eu faço? Mantenho a potência de base 10 e faço uma subtração na ordem que está. O 152 está na frente, menos 6,4. E vou descobrir qual é o resultado. Vamos ver qual vai ser o resultado? 152 menos 6,4. 152 menos 6,4. Ah, professor, tem que igualar as casas? Sim. 0 que tira 4, não dá. Empresta do vizinho. O vizinho era 2, ficou 1. 10 que tira 4, 6. 1 que tira 6, não dá. Empresta do vizinho. O vizinho ficou com 4. 1 virou 11. 11 que tira 6, 5. 4 que não tira nada, 4. 1 que não tira nada, 1. Ficou 1.456? Não. Vírgula embaixo de vírgula. Eu abaixo a vírgula aqui. Ficou 145,6 vezes 10 elevado à quarta potência. Olha lá. Certo? Ah, mas aqui não está em notação científica corretamente ainda. Por que não? Porque o correto da notação científica, numa resposta,
é você deixar uma casinha, um número, um algarismo só na vírgula. E a vírgula está com 3 algarismos aqui. Então, a vírgula tem que andar 2 casas para cá. Para andar 2 casas para cá, só aumentar mais 2 números aqui. Se ele está 4, é só aumentar para 6. Então, eu coloco uma vírgula aqui. A vírgula andou ali, né? Então, ela estava aqui e andou para lá. Vezes 10 elevado a 6. Então, isso aqui é igual a isso. Só que aqui está escrito da notação científica, como segue a regra, tá bom? Vamos apagar para ver as respostas bem bonitinhas? Olha lá. Então, 152 vezes 10 elevado à quarta potência, que é uma conversão, né? A gente fez a conversão para que fique com a mesma base, com a mesma potência. Fiz a subtração, deu 145,6 vezes 10 elevado à quarta. Deixando na notação científica, que é o jeito mais correto, ficou o quê? Ficou 1,456 vezes 10 elevado à sexta potência. Próximo. Agora eu tenho uma adição. Uma adição, certo? E aqui eu percebo que tem uma potência elevada a 12 e a outra elevado a 17, tá? Então eu posso tentar fazer essa daqui chegar a 12 ou essa daqui chegar a 17. Eu vou fazer essa daqui chegar a 12. Então, eu vou manter essa aqui. Vou vir aqui, eu vou copiar. 7,86 vezes 10 elevado a 12. Mais, agora veja bem, 3, vou fazer a vírgula bem fraquinha aqui. 54. Como eu estou querendo fazer ela chegar a 12, eu vou ter que diminuir quantos? Se está 17 e precisa chegar a 12, eu tenho que diminuir 5. Então essa vírgula vai ter que andar 5 casas para lá. Ah, mas eu só tenho 2, então eu tenho que aumentar 3 casas. 1, 2, 3. Agora ela pode andar 5 casas. Então, eu vou apagar aquela vírgula que eu fiz bem fraquinha aqui, ó. E essa vírgula vai andar 5 casas para a direita, para que eu possa diminuir de 17 para 12. Então vamos lá, ó. Tava lá 10 elevado a 12. Se a vírgula vir para aqui, 10 elevado a 16, 10 elevado a 15, 10 elevado a 14, 10 elevado a 13, 10 elevado a 12. Então, eu não preciso pôr a vírgula, mas se eu deixar não tem importância. Vezes 10 elevado a 12. Pronto. Agora os dois estão com o mesmo expoente. Então, eu posso somar os dois agora. Tá? Então, eu posso somar os dois. Tudo bem? Então, vamos lá. Como que fica isso aqui? Fica 3, 5, 4, 0, 0, 0. Pronto. Vírgula, né? Eu posso até pôr a vírgula aqui. Agora, mais 7,86. Vírgula embaixo de vírgula. 7,86. Opa! Vírgula embaixo de vírgula, aqui eu completo com 0. Vou somar. 6 com 0, 6. 0 com 8, 8. Vírgula embaixo de vírgula. 0 com 7, 7. 0 com nada, 0. 0 com nada, 0. 4 com nada, 4. 5 com nada, 5. 3 com nada, 3. Então deu aquele número grande lá, né? Deu 354.357,86 vezes 12 vezes 10, desculpe, elevado a 12. Pronto, cheguei na resposta, mas ainda não é a resposta correta. Por que não é a resposta correta? Porque nós sabemos que para dar uma resposta correta, não quem tem que estar à esquerda da vírgula tem que ser um número maior do que o 1
Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então ele tinha que ser 3, todo esse resto de número. Então eu vou por 3, vou copiar esse resto de número. 3, 5, 4, 0, 0, 7, 8, 6. Vezes 10 elevado... Opa! Era 12. Aumentou quantas casas dessa vírgula até aqui? Era 12 até aqui. Vamos ver quantos que aumentou para lá agora? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, voltou a ser 17. Sim. Nossa, professor, então dava para fazer de outro jeito? Dava. Você poderia transformar esse número aqui em 10 elevado a 17, tá? E a resposta ia ser a mesma. Olha lá para vocês verem. A resposta é a mesma, certo? Tá bom? O importante é chegar na resposta. Mas chegamos, tá bom? Vamos para a letra D. Ah, professor, agora é uma multiplicação. E você explicou quando acontece a multiplicação com bases iguais. Quem lembra o que acontece quando eu tenho multiplicação com bases iguais? Hein? Quem lembra? Primeiro, eu só expliquei das bases, né? Não expliquei o que acontece com o que está na frente. Primeiro eu multiplico esse vezes esse, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, 3,5 vezes 4,3. 4,3. 3 vezes 5, 15, subiu 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1 que subiu, 10. Mais 4 vezes 5, 20, subiu 2. 3 vezes 4, 12, com mais 2 que subiu, 14. 5 mais nada, 5. 0 com mais nada, 0. 4 com 1, 5. 1 com mais nada, 1. Ah, deu 1.505. Não, calma, você tem que devolver as vírgulas. Quantas casas eu tenho para a vírgula? Uma em cima e uma embaixo. Então eu tenho duas casas, devolve as duas. Deu 15,05. Então a resposta é 15,05 vezes 10 elevado a quem? Ah, tem uma regra aqui, né? Tem uma regra, sim. Quando você está multiplicando, você pega e soma os dois expoentes. Ah, então eu vou somar os dois expoentes. O expoente da frente lá é 7, mais... Vou somar o segundo expoente. O segundo expoente é menos 5. E agora? Como que fica isso? Fica lá 15,05 vezes 10 elevado a 7, mais com menos, jogo de sinal, vocês lembram do sinalzinho? Mais com mais dá mais, mais com menos dá menos, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Então mais com menos vai dar menos. Então no jogo de sinal, mais com menos vai dar menos 5. Então resolvendo, a parte da frente já está resolvida, é 15,05 vezes 10 elevado a 7 menos 5 dá 2. Cheguei na resposta. Então, eu vou apagar aqui e você vai ver que a resposta é aquilo ali. Vai ficar 15,05 vezes 10 elevado ao quadrado. Olha lá. 15,05 vezes 10 elevado ao quadrado. Só que eu tive uma falha aqui. 15,05 vezes 10 elevado ao quadrado. Mas sabemos que a notação científica não pode ser maior que 10. Então eu tenho que passar essa vírgula para cá. Ao eu passar aquela vírgula para lá, eu tenho que aumentar 1 aqui. Se era 2, vai para 3. Então a resposta da notação científica. Tá bom? Agora aqui, letra E. Ah, professor, o que é isso aqui? Isso aqui é uma
divisão. Se eu for montar bem bonitinho, que está na frente vai em cima, 9,3 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 3,1 vezes 10 elevado a menos 3. Primeira coisa, eu vou dividir esse por esse, tá? Então vamos lá, 9,3 dividido por 3,1. Como eu tenho uma casa de cada lado da vírgula, eu vou lá e tiro a vírgula, para ficar mais fácil para eu fazer a conta. Tirei até demais. Então vamos lá. Quem vezes 31 chega perto de 93? É o 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Acabou. Então 9,3 dividido por 3,1 dá 3. Agora, a regra é bem clara agora. Quando eu tenho uma potência da mesma base dividido por outra potência da mesma base, tá? Eu mantenho a base, certo? E o que eu faço com as potências? Eu pego a potência da frente, a potência de cima, né? Menos 6 e subtraio a potência de baixo, menos 3. Opa, vai dar jogo de sinal. Então vai ficar 3. Por que é o 3? Porque é o resultado da divisão de 9,3 por 3,1. 3 vezes 10 elevado a menos 6. Menos com menos, jogo de sinal, né? Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Então, menos com menos vai dar mais. Mais 3. Agora fica 3 vezes 10 elevado a... O que eu faço agora? Eu tenho um número negativo e um número positivo. O número negativo e o número positivo, que conta eu faço? Você vai fazer uma conta de menos. Põe o número maior em cima e o número menor embaixo. O número 6 é o maior e o número 3 é o menor. E vai fazer a conta que eu acabei de falar que vai fazer. Número negativo com número positivo, você vai fazer uma conta de menos. 6 que tira 3 dá 3. Vai prevalecer o sinal do número maior. Quem é o número maior? O número maior é o 6. Qual é o sinal dele? 3. Faz sentido, né? Imagine que você devia R$3, pagou 3, continuou devendo 3. Então, tá aqui a notação científica. 3 vezes 10 elevado a menos 3. Certo? Apagando aqui para subir a resposta. Olha lá. 3 vezes 10 elevado a menos 3. A barra quer dizer divisão. Tudo bem? E aqui nós terminamos a situação aprendizagem 1. Peço que vocês, por favor, já tentem resolver as próximas páginas da apostila, para que na aula da semana que vem eu já possa estar fazendo a correção com vocês das atividades. Se gostou da aula, curta. Se gostou do canal, se inscreva no canal. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.